Fala pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Vídeo urgente com novas informações exclusivas do canal Consulta Pública e a confirmação de algumas informações que vocês aqui do canal souberam de forma exclusiva antes. Pelo menos 3 ou 4 dias antes de sair na grande mídia, eu trouxe algumas informações exclusivas que estão se confirmando para vocês sobre mudanças na regulamentação, sobre um grande arrependimento do governo que está com medo desse empréstimo consignado não funcionar. Tem gente que queria até cancelar o consignado por conta de como o mercado está reagindo. Preste muita atenção até o fim desse vídeo para você, que essas informações aqui vão fazer você entender por que ainda não foi liberado e por que algumas enrolações estão acontecendo. Então fique nesse vídeo até o fim. Não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição e se quiser receber mais informações exclusivas, conteúdo só nosso, tem nossos grupos de WhatsApp que o link está na descrição, em que eu mando áudios, mando alguns vídeos exclusivos e alguns conteúdos bem bacanas para vocês. Olha só, conteúdo muito importante, então preste atenção. Bolsonaro em ação sobre o consignado. O que eu falei para você semana passada? Que o governo esperava que os bancos abraçassem o consignado, que isso não aconteceu e que o governo estava fazendo um teste, liberando informações sobre a regulamentação e que esse teste seria decisivo. Quem assistiu os últimos vídeos sabe que eu vinha falando, o governo está testando, porque muitos de vocês me perguntaram, Leonardo, se não vai colocar taxa de juros, se não vai colocar limite do número de parcelas, por que está demorando para sair a regulamentação? Hoje a grande mídia acordou para isso, olha só as manchetes de hoje. Bolsonaro defenderá na Febraban consignado para Auxílio Brasil. Bancos não devem adotar a medida. O presidente Jair Bolsonaro participará de almoço, está participando na sede da Federação Brasileira de Bancos. Bolsonaro pedirá juro menor para consignado no Auxílio Brasil. Bolsonaro se reúne com banqueiros e vai tratar de consignado do Auxílio Brasil. O que acontece? Setor bancário é um setor que tem afinidade com o governo. O governo esperava que o quê? Vou lançar um consignado, o setor bancário, pensando que isso pode gerar um bom capital político para a eleição, vai abraçar essa ideia, vai trabalhar com um juro bacana, para isso também ser um capital político. O que aconteceu? O setor bancário pegou a informação e fez o livre mercado, colocou a taxa de juro alta. E o governo não esperava por isso, o governo esperava que o setor bancário apoiasse essa medida e tentasse ajudar os beneficiários. E na prática, os únicos que estão topando operar estão colocando 80%, 90%, 100% de juro. O único backup que o governo tem para tentar se salvar é a Caixa, que é um banco que o governo tem maior controle. Até o Banco do Brasil está querendo sair fora. Informações nossas, tá? A Caixa Econômica é o único banco que está se comprometendo a operar essa linha de crédito desde o início. Os outros, até bancos públicos, estão saindo fora e os bancos privados também. Só aqueles que estão colocando juro alto estão topando participar disso. Aí, o que isso fecha com a nossa informação? Todos os detalhes que eu passei para vocês sendo confirmados. O governo tenta liberar até a última semana de agosto. Eu falei isso para vocês. Todos falando que ia sair essa semana. E eu disse, não, gente, eles estão tentando para a última semana de agosto. Liberaram informações como teste. Esse teste ele pode mudar a regulamentação. Como assim? Ministério da Cidadania falaram que a regulamentação não vai ter limite na taxa de juro e não vai ter limite no número de parcelas. Isso permite que alguns bancos operem com uma taxa de juro elevada. Aí o empréstimo do Auxílio Brasil fica com essa fama de ser um empréstimo com juro ruim e de ser um empréstimo que explora o beneficiário. Aí os bancos maiores, mais consolidados, olham essa fama e decidem não operar. Por quê? Se tem um negócio no mercado que está mal falado, por que eu vou aderir a essa oferta? Então o governo fez esse teste liberando informações para ver como que o mercado ia reagir. Lembra que eu falei para vocês? Gente, a regulamentação é muito simples, eles não vão limitar nada, era só publicar. Só que eles lançaram a informação no mercado. O mercado respondeu, dizendo a maioria dos bancos, a gente não vai operar essa linha de crédito. E aí o que o governo está fazendo agora? Mandando o Bolsonaro para conversar com esse pessoal e ver se ele consegue liberar algo. E o que acontece nessa conversa? A Federação dos Bancos, os representantes, os banqueiros vão falar, olha, talvez a gente opere, mas a gente quer que na regulamentação tenha teto na taxa de juro, tenha um fundo garantidor, tenha Y, X, Z fatores. E aí o governo vai pegar isso, analisar e talvez colocar na regulamentação. Então, esse teste que eles estão fazendo pode mudar a regulamentação. É por isso que eles não publicaram a regulamentação. Porque
Semana passada eles falaram, olha, não vai ter limite de juro, não vai ter limite no número de parcelas. Se eles já tivessem publicado a regulamentação, aí era definitivo. Mas eles vazaram, deixaram vazar essas informações, deixaram esse caos ser criado. Por quê? Porque quando isso vazou, os bancos responderam. Lembra que eu falei para vocês, olha, tem informação que eu sei que vaza, porque eles querem que essas informações circulem para ter um feedback de beneficiários e do mercado. No fim de semana, o que começou a sair? Vários bancos dizendo que não vão operar porque não gostaram dessa falta de limites, que isso ia corromper o mercado. Bom, agora o governo foi conversar com eles e tudo isso pode mudar a regulamentação. E por que é a última semana de agosto? Porque essa semana eles vão usar só para essa negociação, depois tem que ajustar a regulamentação conforme o feedback que o setor bancário passar, depois publica a regulamentação, faz convênio com os bancos. Até agora o saldo é negativo e a ala política está preocupada porque o cenário está totalmente bagunçado. Como assim bagunçado? Bom, os bancos não abraçaram a primeira oferta do governo, não abraçaram essa ideia do governo do consignado. O governo sabe que se mandar para frente do jeito que está, só vão operar o consignado os bancos que colocam juro nas alturas. O único que poderia salvar o governo é a Caixa, mas a Caixa não acredita que pode abraçar todos do Auxílio Brasil com o consignado, porque é uma operação, da forma que eles estão esboçando, uma operação de alto risco, não tem um fundo garantidor, não tem outros critérios. Então, como resumo da ópera de tudo isso, pessoal, todas as informações que eu passei para vocês, governo tentar na última semana de agosto, governo fazer um teste lançando as informações do mercado e esse teste podia mudar a regulamentação, agora o Bolsonaro está indo lá conversar com os representantes dos bancos, com os banqueiros, para tentar ajustar isso. Então tudo aquilo que vocês souberam aqui, exclusivo, antes no Consulta Pública, a gente está confirmando essas informações. Com isso, o que todos querem saber, o grande final do vídeo, quando que sai o consignado, o que falta? Pessoal, lei publicada, lei terminou de tramitar, está autorizado 40%. Agora o governo está estudando a regulamentação. Ideia inicial, os bancos definem juro, número de parcelas, os bancos definem tudo. Resposta do mercado, os grandes bancos não gostaram disso, porque se você permite que alguns outros bancos coloquem taxa de juro exorbitante, aí as pessoas vão pegar esses empréstimos, ver que é furada e pensar no empréstimo consignado como um todo. Empréstimo consignado é sinal de furada. E aí os bancos que podem operar com uma taxa de juro menor, por exemplo, eu sou do Banco Itaú, eu boto lá 30% de juro ao ano, baixo. Aí tem outro banco que botou 200 ao ano. Essa fama que foi gerada do empréstimo consignado, quando o banco bom for anunciar, esse empréstimo ele já está com uma fama de ser algo que explora os beneficiários. Aí não adianta eles colocarem uma boa oferta porque já ficou com essa fama. E é isso para marketing, para branding da marca, isso é péssimo, pessoal. São critérios bem técnicos, mas é isso que o mercado está respondendo nesse momento. Então os bancos que querem operar com uma taxa melhor, eles querem que tenha teto, que tenha limite de taxa de juro, para que não fique essa fama ruim no mercado, para que o governo assuma o seu papel de colocar limites. E aí o governo quer saber agora dos bancos. Tá bom, a gente coloca. Se a gente colocar esse limite, vocês vão operar? Porque tem um lado do governo também que pensa, se a gente colocar limite da taxa de juro, talvez nenhum banco queira, porque é uma operação de risco, porque se a pessoa é bloqueada, ela não tem como pagar. Então é esse jogo de gato e rato, um falando com o outro, tentando chegar num meio termo. O governo tem medo de colocar limite em juro e ninguém operar. Já o mercado, quem quer operar com a taxa de juro menor, tem medo que o governo não coloque limite e que o empréstimo fique com uma fama ruim. Então eles ficam nesse jogo aí para fechar a regulamentação. E o que falta? Chegar num acordo com a regulamentação. Quando chegar no acordo, eles vão publicar a regulamentação, depois vão fazer o convênio dos bancos. Quando fizerem o convênio dos bancos, aí já vai ter as instruções normativas para fechar contrato e o dinheiro cair na conta. Nesse momento, absolutamente nenhum banco está autorizado a fechar contrato do empréstimo consignado, absolutamente nenhum banco sabe quando o dinheiro estará na conta. Todos que estão falando que vai cair no dia 10, dia 15, dia 18, é tudo mentira, ninguém tem isso como certeza. A única informação que eu tenho até o momento é que o governo, a meta do governo, está lá no quadro, está lá na parede, meta. Tentar fazer tudo estar funcionando até a última semana de agosto. Essa é a meta. Não quer dizer que eles vão cumprir essa meta, mas é o que eles estão tentando e trabalhando para isso e colocaram o Bolsonaro em ação para isso. Então faltam algumas etapas ainda. Recomendação, não faça pré-cadastro.
Aguarde sair. Quando sair regulamentação, sair os próximos passos, a Caixa vai divulgar a taxa de juros. Talvez algum dos bancos grandes, com essas mudanças que eles podem fazer, venha e comece a operar o consignado. Quando isso acontecer, a gente vai ter um cenário claro sobre isso. Gostou dessa informação? Deixa o like, faça inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.